Um dos temas de grande importância no direito econômico é a defesa do consumidor. Na relação de consumo, que é travada entre fornecedor e o consumidor, onde o objeto são os bens e serviços de consumo, é necessário de que haja uma atuação do Estado através de instrumentos normativos para a realização de uma proteção à parte mais vulnerável nessa relação, que é a figura do consumidor. Então, na Constituição Federal, em 1988, nós tivemos elevado à categoria de direitos e garantias fundamentais, lá previsto no artigo 5º, inciso 32, de que a defesa do consumidor, ela é, sim, um direito humano fundamental dos indivíduos. E por isso, o Estado, tanto diretamente como através do incentivo a práticas de proteção de instituições privadas, pudesse então atuar na defesa do consumidor. E outro ponto interessante, nós vimos que também é um dos princípios básicos da defesa da ordem econômica, a defesa também do consumidor. Então, quando nós falamos de direito do consumidor, é algo que está muito presente no nosso dia a dia. É algo que, a partir do momento em que você acorda, você acaba consumindo alguma coisa e incidindo ali o Código de Defesa do Consumidor. Se você vai na padaria e compra R$2 de pão, ali você está estabelecendo um contrato de consumo. E por isso, da importância de se conhecer e de termos as principais noções, não somente de uma relação mais formal, contratual, mas também daqueles direitos básicos que todos nós temos enquanto consumidores que somos. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, traz de forma muito pioneira esses direitos do consumidor para o mundo. Inclusive, essa lei é referencial a nível mundial na defesa do consumidor, porque ela trouxe vários aspectos da relação de consumo que precisavam de um tratamento mais específico, além daquele que era dado pelo Código Civil. Então, em razão desse tratamento, nós tivemos a possibilidade de garantir de uma forma muito mais efetiva e de uma forma muito mais concreta a proteção de direitos do consumidor no Brasil através de uma imposição legislativa que foi a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. E aí é interessante, por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele já se inicia dizendo para que veio. Ele traz de que o presente código ele estabelece normas de proteção e defesa do consumidor. E quando ele estabelece proteção e defesa do consumidor, nós já sabemos que esse código ele tem um posicionamento parcial. Mas apesar dessa parcialidade do código, nós vamos perceber que em muitos momentos nós também temos direitos e garantias para os fornecedores. E vamos encontrar alguns dispositivos que o seu cumprimento é algo muitas vezes mais favorável para o fornecedor do que propriamente para o consumidor, se nós vamos pensar dessa forma. Mas é importante também nós frisarmos que essas normas de proteção e defesa do consumidor, elas são normas de ordem pública e de interesse social. Quando nós falamos que normas são de ordem pública e de interesse social, é porque, independente das vontades das partes nessa relação jurídica, ou seja, pouco importa o que fornecedor e consumidor ajustaram em um contrato, essas normas vão prevalecer independentemente deles. Mesmo se o contrato diga de forma contrária, por serem normas de ordem pública e de grande interesse social,
elas são previstas independentemente de ter disposições contrárias em todo o ordenamento jurídico. Mas, para nós falarmos de direito do consumidor, a gente precisa compreender quais são as situações em que o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicado. E para entender quais são essas situações, nós precisamos, antes de mais nada, identificar quais são os sujeitos da relação, porque é justamente o sujeito da relação que vai nos dar o porquê e a razão de se ter uma norma protetiva, uma norma necessária para proteger a classe mais vulnerável, né? Que no caso seria o consumidor. Então, o primeiro sujeito que nós precisamos identificar é quem é o consumidor, porque a partir daí nós vamos compreender de que nem todo mundo é consumidor, né? E somente se aplicará o Código de Defesa nessas situações. E aí tem um conceito importantíssimo para nós fazermos essa análise e essa conceituação, que é o conceito de destinatário final. Quando nós falamos de destinatário final, seria todo aquele que adquire e todo aquele que utiliza o produto ou o serviço como destinatário final. E aí nós sabemos que em uma cadeia de produção, se eu faço a utilização daquele produto como produto meio, como um insumo, em um primeiro momento eu não teria a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Mas nós vamos ver que existe inclusive alguns entendimentos jurisprudenciais que fazem com que, mesmo se tratando de produtos ou serviços que façam parte da cadeia intermediária, também se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. E então o consumidor seria todo aquele que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Mas quem seriam essas? Será que somente pessoas físicas ou pessoas naturais seriam consideradas consumidores a fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Não. O Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro quando estabelece, olha, consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Isso significa que pessoas jurídicas também podem receber proteção do Código de Defesa do Consumidor, desde que utilizem ou adquiram aqueles produtos ou serviços como o destinatário final. Mas além disso, nós temos também aqueles consumidores que são equiparados a consumidores. Como são considerados também consumidores, por equiparação, a coletividade de pessoas, mesmo que indetermináveis, e que haja intervindo nas relações de consumo. Imagine só que você está no conforto da sua casa, assistindo o YouTube e passa uma propaganda no meio do nosso vídeo ofertando produtos ou fazendo algum tipo de propaganda a respeito de algum serviço. Nessa situação, nós temos uma relação de consumo e a propaganda e a publicidade, que são consideradas práticas comerciais, tal como a oferta desses serviços, vai lhe permitir ser considerado, ser equiparado àquele camarada que vai e compra o produto ou que utiliza aquele produto. E por essa razão, você também recebe proteção do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, nós temos também considerados como consumidores os bystanders. E esses bystanders são todos aqueles que não necessariamente adquiriram ou utilizaram o produto, mas de alguma forma foi impactado pela relação de consumo que existiu previamente. Imagine só, você está dirigindo o seu carro lá na ladeira de Santana, quando menos espera, falta freio. E esse freio falta
fazendo com que acontecesse um determinado acidente e passasse em cima da barraquinha de fulano que vendia ali caldo de cana na praça. Aí você pode questionar, professora, isso é uma relação de consumo? Lógico, a partir do momento em que você adquire um carro, nós temos ali uma relação de consumo e, portanto, esse bem que você adquiriu está, sim, sujeito, né, às normas de proteção do consumidor. Mas, e o camarada lá que teve o seu carrinho de caldo de cana quebrado pela sua relação de consumo com a Ford, vamos colocar assim? Ele nunca pode ter tido um carro Ford na vida, né? Nunca pode ter nem entrado em um. Mas o Código de Defesa do Consumidor estabelece que ele é tido como consumidor em razão de ter sido vítima de um fato resultante de uma relação de consumo. Então, nós vamos encontrar esses preceitos, essas conceituações como consumidores, seja por equiparação, seja consumidores por bystanders, melhor dizendo, como vítimas de algum fato, de alguma relação de consumo. E além da figura do consumidor, de quem seja considerado consumidor, nós temos também a figura do fornecedor, né? E quem é considerado fornecedor a fim de incidência do Código de Defesa do Consumidor? Será que a tia que vende lanche lá na hora do intervalo é considerada fornecedor, né? Ou somente o supermercado nobre seja considerado? A gente vai ver lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor que ele diz, olha, fornecedor é toda a pessoa física ou jurídica. Então já tem uma informação importante. Não precisa ter um CNPJ, né? Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, sejam elas públicas, sim, pessoas jurídicas públicas que fornecem serviços, que fornecem produtos, também tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né? Nacional ou estrangeira, pouco importa. Se está vendendo no Brasil, né, aqui se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E aí você pode chegar, professora, eu viajei, né, e trouxe lá dos Estados Unidos um celular que não está funcionando. Aí também incide o Código de Defesa do Consumidor? Não. Por quê? Porque naquele caso, o que pode incidir é a legislação americana, no exemplo dado, né? Se aquela relação de consumo tivesse acontecido no Brasil, ou se no caso o ofertante ele tivesse justamente ofertado aquele produto no Brasil, aí sim nós tínhamos a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que não seria um caso. Mas, por exemplo, digamos que você vai lá no Shopee, no Wish ou no AliExpress, né? O camarada tá lá na China. E aí você chega, entra no seu computador, entra como aquele serviço, aquela venda, ela é realizada sim em território nacional. A entrega do produto ele vai ser realizada em território nacional. Dessa forma, sim, nós temos a incidência do Código de Defesa do Consumidor. E aí tem uma coisa interessante. Não precisa ser uma pessoa jurídica formalizada, não. Pode ser uma pessoa jurídica ou, como o código chama, um ente despersonalizado. Digamos que você vai para a quermesse da sua igreja e tem lá uma barraquinha, né, de canjica, e você consome aquela canjica e tem um problema de saúde em relação àquela canjica. Você pode pensar, mas não é uma empresa e não foi um fulano, foi um grupo de jovens que fez. Esse ente despersonalizado, ele também recebe por parte do Código de Defesa do Consumidor o conceito de fornecedor. E o que é que essas pessoas, né, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacional ou estrangeira, ou entes despersonalizados, precisam desenvolver? Toda e qualquer atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos e prestação de serviços. Então, realizou algumas dessas atividades econômicas, é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor fornecedores, certo? E, para a gente concluir a tríade, né, das relações de consumo, nós também temos o objeto, que é ou o produto ou o serviço. Produto, qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo que seja mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, tendo como ressalva as decorrentes das relações trabalhistas, que aí essas sim não são consideradas relações de consumo.